Fatos raros sobre o céu. Fato 1. Céu e terra perecerão. João teve uma visão de um novo mundo onde Deus habitará com o seu povo, sem pecado, morte ou tristeza. No início de sua visão, João descreve que o mundo que conhecemos chegará ao fim. Deus criou a terra sabendo que isso aconteceria. Um novo céu e uma nova terra substituirão o nosso mundo atual e corrigirão problemas como as mudanças climáticas e o caos. Segundo a Bíblia, o céu e a terra acabarão, mas nós, como pessoas, continuaremos existindo. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles envelhecerão como um vestido. Salmos 102:26. A Bíblia adverte constantemente que este mundo não durará para sempre. Jesus disse em Mateus 24h35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso significa que confiar em Jesus é mais sábio do que depender de qualquer coisa passageira neste mundo. Você pode estar se perguntando sobre a chegada do novo céu. Bem, continue assistindo até o final, e forneceremos uma explicação. Além disso, Jesus alude à dissolução do céu e da terra em Mateus 5h18, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Em Apocalipse 21h01, João fala sobre um novo céu e uma nova terra que ele viu quando tudo o que era antigo havia desaparecido. Isso significa que o mundo físico que conhecemos, com todas as suas coisas, deixará de existir. A Bíblia diz que as pessoas sobreviverão a este mundo, umas na felicidade eterna e outras na tristeza eterna. O mundo atual será substituído por um perfeito, sem pecado. Podemos aprender sobre como este mundo terminará em 2 Pedro 3:10-12, mas o dia do Senhor virá como um ladrão, naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela serão descobertas. No livro de Gênesis, é dito que o mundo foi uma vez destruído por um dilúvio nos tempos de Noé, mas Deus prometeu que não haveria outro dilúvio assim, em Gênesis 9h11. Em vez disso, acredita-se que no dia do Senhor o universo será destruído pelo fogo. O profeta Isaías também previu que o céu e a terra passariam, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Isaías 34:4. As pessoas são asseguradas pelo Senhor de que, enquanto o céu e a terra podem passar, sua salvação é segura. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus se desvanecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Isaías 51:6. Já pensou no fato de que o céu e a terra passarão? Essa é uma realidade que pode nos dar muita perspectiva na vida. Quando lembramos que este mundo não é nossa casa permanente, podemos priorizar o que é realmente importante e viver com um senso de propósito. Mas, de acordo com sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3h13. Jesus nos ensina a ter as prioridades corretas. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Mateus 6:19-20. Pedro, após lembrar-nos da natureza temporária deste mundo, diz: por isso, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para ser encontrados por ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. 2 Pedro 3h14. O profeta Isaías registrou a promessa de Deus de novos céus e nova terra. Eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais virão à mente. Isaías 65:17. A gloriosa promessa de Deus é que esta terra será renovada, revertendo a maldição do Éden. Fato 2. O que Jesus disse sobre o céu. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, na renovação, que é a restauração messiânica e regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram, tornando-se meus discípulos, também se sentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 19h28. Os discípulos terão uma responsabilidade distinta durante os julgamentos futuros, provavelmente envolvendo a administração no reino milenar.
Além disso, os apóstolos tiveram o privilégio de contribuir para uma fundação única para a igreja e são reconhecidos com uma homenagem especial na Nova Jerusalém. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21h14. Quando isso acontecerá? Há alguma discussão entre os crentes sobre quando essa renovação ocorrerá. Alguns acreditam que acontecerá quando Cristo retornar e estabelecer seu reino milenar, um reinado de 1000 anos na terra. Eles não veem essa renovação como a mesma que a criação dos novos céus e nova terra profetizada por Isaías, que é esperada para acontecer após o milênio. Mas quão grande será esse novo céu? Todos os cristãos caberão lá? Continue assistindo para descobrir o novo céu e a nova terra. Quando Deus falou do seu trono, disse, aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21h05. Isso significa que a ordem atual da criação será substituída por uma nova, onde apenas o povo de Deus existirá e viverá no relacionamento mais próximo com Ele. É notável porque é uma das raras instâncias no livro de Apocalipse onde testemunhamos Deus falando diretamente do seu trono. A declaração "Eis que faço novas todas as coisas" está no presente contínuo, indicando um processo em andamento. Esta é a concretização da obra de renovação e libertação de Deus, que já começou aqui e agora em nosso tempo presente. Paulo viu essa transformação em ação nesta vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5h17. A importância do assunto da visão para a igreja e o povo de Deus não pode ser subestimada. Como resultado, Deus reitera e ratifica sua veracidade para fornecer o mais alto nível de garantia. Além disso, a realização dessa visão ainda está distante e será acompanhada por muitas provações significativas. Portanto, Deus deseja que ela seja colocada por escrito como uma memória duradoura e fonte constante de orientação para seu povo. Aqueles que não participarão. Aqueles que não confiaram nas promessas de Deus não terão a oportunidade de fazer parte dela, mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21h08. João, ao falar sobre a covardia, refere-se a um medo que prioriza a própria segurança em detrimento de seguir a Cristo, não apenas a timidez natural. Um comentador bíblico proeminente usou uma linguagem forte para descrever aqueles que eram facilmente assustados e sem coragem, referindo-se a eles como covardes recreantes, de coração fraco e com medo de cada novo passo. Entre os pecados daqueles que perecem, a covardia e a falta de fé estão na vanguarda. Alguns não tiveram coragem de enfrentar os desafios da religião e seu medo veio de sua falta de fé. Mesmo que estivessem com medo de seguir os ensinamentos de Cristo e cumprir suas obrigações, eles ainda se entregaram a todos os tipos de maldades detestáveis. A punição deles é terem sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os que passarem pela primeira morte, enfrentarão uma segunda morte, muito mais terrível e agonizante. A dor e o horror da primeira morte levarão a um estado eterno de agonia constante. O sofrimento dos condenados é uma consequência adequada para suas ações e desejos, bem como os resultados de seu comportamento pecaminoso. Essa miséria servirá para destacar a felicidade dos salvos, enquanto a alegria dos justos tornará a agonia dos perdidos ainda mais dolorosa. Jesus discutiu extensivamente sobre o inferno em seus ensinamentos. De fato, podemos aprender mais sobre o inferno a partir das palavras de Jesus do que de qualquer outra parte da Bíblia combinada. Jesus descreveu o inferno como a escuridão exterior. No final dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo, e ele dividirá a humanidade em ovelhas, aqueles que demonstram sua fé em Jesus através de suas boas ações, e cabritos, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus através de suas boas obras. Jamais entrará nela algo impuro, nem ninguém que pratique abominação e mentira, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21h27.
No reino além, os santos experimentarão uma purificação completa, eliminando todas as impurezas enquanto se aproximam da morte. Somente os totalmente puros serão bem-vindos entre os santos e na Nova Jerusalém. As comunidades cristãs podem abrigar uma mistura de indivíduos bons e maus, o que leva a desafios. Na Nova Jerusalém, a sociedade será completamente pura. Para entrar no céu, é crucial estar livre de comportamentos profanos, pois tais indivíduos não são aceitos lá. Enquanto as igrejas terrenas podem testemunhar atos sacrílegos durante cerimônias solenes, esse comportamento não pode ser tolerado no céu. É importante notar que a Nova Jerusalém é reservada exclusivamente para aqueles que são chamados, escolhidos e fiéis, sem qualquer associação com hipócritas. Hipócritas podem se infiltrar nas igrejas terrenas e permanecer escondidos lá por longos períodos, talvez por toda a vida. No entanto, eles não conseguirão entrar na Nova Jerusalém. Aqueles que pertencem a este grupo não estão registrados no livro da vida do Cordeiro. Quando o novo céu e a nova terra surgirão. De acordo com as Escrituras, a ocorrência de um novo céu e uma nova terra acontecerá após o reinado milenar de Cristo, também conhecido como o milênio. A visão mencionada nas Escrituras descreve o desaparecimento do primeiro céu e da primeira terra, sem mais mar, viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21h01. O novo mundo. Um novo mundo se desdobra diante de nós. No conceito da nova terra, não imaginamos apenas um novo estado para as almas, mas também para seus corpos físicos. Este mundo não foi recém-criado, mas sim recém-revelado e agora é habitado por aqueles que o herdaram legitimamente. Neste novo céu e nova terra, não haverá distinção entre eles. Os corpos dos santos serão transformados em uma forma espiritual e celestial, adequada para suas moradas puras e radiantes. O velho mundo, com todos os seus problemas e tumultos, passou para dar lugar a esse novo começo. O apóstolo testemunhou um novo mundo onde a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu. Esta Nova Jerusalém simboliza a Igreja de Deus em seu estado novo e perfeito, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ela brilha com perfeição em sabedoria e santidade, merecendo desfrutar da plena glória do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus na Nova Jerusalém. A nova terra estará livre de qualquer coisa amaldiçoada. No entanto, o trono de Deus e do Cordeiro estará presente, e seus servos o adorarão. Não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22h03. Ao longo das Escrituras, o conceito de uma nova terra, completa com uma nova atmosfera e céu, é um tema recorrente mencionado por vários profetas. A nova criação. Esta noção de um novo céu e uma nova terra não está limitada a uma seção específica da Bíblia, mas pode ser encontrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem sido uma fonte de inspiração e esperança para muitos, pois vejam: criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, pois criarei Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Isaías 65:17-18. Em 2 Pedro 3:12-13, é dito, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, se desfarão e os elementos, abrasados, se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A cidade celestial. O céu é chamado de cidade, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus 11h16. Ao longo do mundo, há inúmeras cidades belas, mas nenhuma parece superar aquela que chamamos de lar no final de nossas jornadas. No livro de Apocalipse, especificamente nos capítulos 21 e 22, a palavra cidade aparece 11 vezes. Esta cidade é descrita como a morada de Deus e de seu povo. Esta cidade celestial não é uma expressão metafórica, mas uma descrição de um lugar físico real. Como habitaremos nossos corpos ressuscitados nesta cidade? Isso exige uma existência física.
Não é apenas um sonho ou conceito abstrato, mas um lugar tangível. A Nova Jerusalém é realmente uma cidade, conforme descrito desde o tempo de Abraão. O tamanho da cidade celestial. Primeiramente, gostaria de discutir o tamanho desta cidade. Alguém já te perguntou como o céu será grande o suficiente para todos os cristãos de todos os tempos viverem lá? Vai precisar ser um lugar muito grande. Em Apocalipse 21, 2:15-16, lemos: aquele que falava comigo tinha uma vara de medir de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade é quadrangular, e seu comprimento é igual à largura. Quando medimos a cidade com a vara, descobrimos que ela tem 12.000 estádios em comprimento, largura e altura, todos iguais. Um dos motivos pelos quais muitos tentam espiritualizar e minimizar a importância dessa cidade é seu tamanho gigantesco, que desafia a imaginação. Para ter uma ideia da sua escala, considere que cada um de seus muros e o próprio cubo tem cerca de 2.250.000 de quilômetros quadrados no piso térreo. Para comparar, Londres cobre apenas 140 quilômetros quadrados. Essa cidade é 20 vezes maior que toda a Nova Zelândia, 10 vezes maior que a Alemanha ou a França e 40 vezes maior que toda a Inglaterra, sendo maior até que a Índia. Se Deus guarda o melhor para o fim, não esperaria que sua criação final fosse inimaginavelmente espetacular? Como Deus poderia fazer descer uma cidade dessa magnitude do céu? Com o mesmo poder que criou o mundo com uma simples palavra. Se Ele promete isso em sua palavra, certamente acontecerá. Agora, vamos explorar o interior da cidade, conforme revelado por João nesses 2 capítulos. Primeiramente, é uma cidade santa. Conforme descrito no versículo 2 do capítulo 21, então eu, João, vi a cidade santa. Sua característica principal é a santidade. O comentário da Bíblia Wycliffe descreve-a como uma cidade onde nenhuma mentira será dita em 100 milhões de anos, nenhuma palavra maldosa será proferida, nenhuma negociação obscura será discutida, nenhuma imagem impura será vista, nenhuma corrupção será manifestada. Ela será santa porque todos dentro dela serão santos. O que Jesus disse sobre o céu? Jesus menciona o céu aproximadamente 70 vezes apenas no livro de Mateus. Antes de ser preso e crucificado, ele confortou seus discípulos assegurando-lhes que, apesar de sua morte iminente, ele ressuscitaria. Ele também prometeu retornar ao seu Pai no céu para preparar um lar eterno para todos que acreditam nele. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ele então prometeu: vou para lá para preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14:2-3. Chegará um dia em que a justiça prevalecerá. Cada pessoa tem pelo menos 2 compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser marcado em um calendário: a morte e o julgamento. Hebreus 9h27. O primeiro é único para cada indivíduo, enquanto o segundo é igual para todos. Há uma diferença clara entre uma conversa casual e uma pregação bíblica. A pregação bíblica sempre inclui um desafio para tomar uma decisão. A verdade da Bíblia não é apenas informação para ser absorvida passivamente, ela exige ação. Os ensinamentos de Jesus, como o Sermão da Montanha, concluíam com um convite aberto a todos. Enquanto ele se dirigia diretamente aos seus seguidores, podemos imaginá-lo pausando para olhar para a multidão mais ampla, estendendo um convite pessoal a cada indivíduo para vir e ser salvo. Ele incentivava-os a entrar pela porta da salvação e iniciar a jornada rumo ao céu. Jesus delineou os 2 caminhos distintos disponíveis na vida, encorajando-nos a escolher o caminho para o céu sobre a rota para o inferno. Não há opção de permanecer neutro, uma decisão deve ser tomada. Os 2 caminhos. O caminho fácil, o caminho para o inferno. Mateus 7h13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. É sua decisão passar pelo portão largo e continuar andando pelo caminho espaçoso. Esse portão pode ser atravessado com relativa facilidade. Jesus deixou claro que muitas pessoas escolhem esse caminho. O caminho difícil,
O caminho para o céu, Mateus 7h14, mais estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus advertiu as pessoas a evitarem o caminho que leva à destruição, mas também as instou a seguirem o caminho estreito que leva ao céu. Ninguém pode ser salvo em nome de outro, cada pessoa deve fazer essa escolha individualmente. O caminho é desafiador e a porta é estreita, onde não se pode entrar carregando pecados. Algumas coisas devem ser deixadas para trás na entrada, um arrependimento genuíno e um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Nada impuro e ninguém que pratique abominação e mentira jamais entrará nela, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como eles se qualificaram para a inclusão? Eles confiaram em Cristo como seu Redentor, viveram pela fé, confiaram e obedeceram às palavras de Deus. Seus atos eram a prova de sua fé. É necessário apontar que a confiança genuína não é um passo único, mas sim uma longa jornada. O núcleo de acreditar em uma pessoa é continuar acreditando, independentemente do que aconteça. Fé e fidelidade são exatamente a mesma palavra tanto no hebraico quanto no grego. É possível afastar-se da fé e naufragá-la, 1 Timóteo 1,19-20 guardando a fé e boa consciência, que alguns rejeitaram e naufragaram na fé, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. É possível que nomes no livro da vida sejam apagados, como Deus deixou claro a Moisés, Êxodo 32:33 O Senhor disse a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este apagarei do meu livro. Apenas os nomes daqueles que permanecem fiéis, que vencem todas as forças para desconfiar e desobedecer, permanecerão até o dia em que o livro for finalmente aberto. O que o Antigo Testamento diz sobre o céu? Os profetas do Antigo Testamento, os Salmos e os Apóstolos falaram sobre o céu, inspirados pela orientação divina do Espírito Santo. Embora a Bíblia possa não fornecer todos os detalhes sobre o céu que desejamos, ela oferece tudo o que precisamos saber enquanto estamos aqui na Terra. Devemos confiar no que a Bíblia diz sobre o céu e encontrar conforto na promessa de que podemos passar a eternidade com Jesus Cristo em sua morada celestial. Se alguém perguntar sobre o céu, você pode responder com confiança, sabemos que, se a tenda terrestre em que vivemos for destruída, temos de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas, 2 Coríntios 5h01. Que promessa incrível! Que destino glorioso nos espera! O céu é um lugar verdadeiro e tangível, João 14. O céu não é um conceito metafísico ou um estado mental, é uma localização física tangível, assim como Miami, Londres e Tóquio. O céu é um lugar real, não produto da imaginação ou da crença. Em João 14, Jesus assegurou aos seus discípulos que estava preparando um lugar para eles, não um estado de espírito ou um conceito abstrato, mas um lugar genuíno e físico, especificamente designado para aqueles que têm um relacionamento pessoal com Deus. João 14:2-4 Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para o lugar para onde vou. Observe como Jesus se refere à casa de seu pai e quantas moradas ela contém. Segundo, observe como Jesus usa a palavra lugar 3 vezes nesta curta passagem. Em algumas línguas, a palavra traduzida como lugar foi traduzida como mansões, mas a referência era quartos adicionados à casa do patriarca à medida que os filhos se casavam e traziam suas esposas para viver no composto ou propriedade da família extensa. Finalmente, Jesus promete que ele retornará para nos levar para que possamos estar com ele. Portanto, se Jesus é verdadeiro e vive em algum lugar, somos prometidos a estar com ele nesse lugar. Deus, o Pai, está lá e Jesus está à sua direita. Os discípulos foram ensinados a começar suas orações dirigindo-se a nosso Pai que está nos céus e na oração modelo de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 6h09. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Romanos 8h34. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós.
Segundo Romanos 8, após ser crucificado e ressuscitado, Jesus ascendeu de volta ao céu e agora intercede por nós à direita de Deus. Quando Estevão foi apedrejado em Atos 7, a Bíblia diz que ele viu o céu se abrir e Jesus à direita de Deus. Jesus é o único que já esteve no céu antes de nascer na terra. Como resultado, quando ele fala sobre o céu e a eternidade, ele o faz com autoridade e convicção. Todos os crentes estão lá. Hebreus 12 fala sobre a igreja dos primogênitos, uma referência à igreja de Jesus, que é o primogênito de Deus. Todos os crentes que colocaram sua confiança em Jesus Cristo compõem a igreja de Jesus Cristo. Após relatar sobre a igreja dos primogênitos, o autor de Hebreus afirma que os nomes de todos os crentes estão escritos no céu. Hebreus 12 horas e 23 minutos. A congregação dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Haverá pessoas de todas as nações no céu, Apocalipse 5:9-10, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. As 4 criaturas viventes e os 24 anciãos anunciam nesta grande cena ao redor do trono no céu que apenas Jesus é digno de abrir os selos do livro que revelará os eventos do fim dos tempos. Pessoas de todas as nações responderam ao Evangelho e têm uma posição no céu por causa do sacrifício sem pecado de Jesus na cruz. Esta é uma bela representação do coração de Deus. O céu será multiétnico, com pessoas de todas as culturas, comunidades e países reunidas ao redor do trono de Deus. Nossos nomes estão registrados lá. Lucas 10 horas e 20 minutos. Em Lucas 10, algo realmente interessante acontece. 72 seguidores de Jesus foram enviados em pares para as cidades e vilarejos ao redor. Eles foram incumbidos de curar os doentes e espalhar o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que quando os 72 retornaram, estavam cheios de alegria e exclamaram, Lucas 10 horas e 20 minutos, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Todos esses foram os precursores de uma missão de breve relatório e, para sua surpresa e alegria, esses primeiros discípulos de Jesus descobriram que tinham controle e autoridade sobre demônios. Jesus foi rápido em emitir um aviso, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10 horas e 20 minutos. É como se Jesus estivesse dizendo, por mais grandioso que seja ter poder sobre demônios, nunca se esqueçam de que o maior presente que vocês receberam é que seus nomes estão escritos nos céus. Já teve a experiência de ir a uma conferência? Ter seu nome escrito na lista indica que você é um membro do grupo. Isso significa que você tem o direito de participar e se juntar. Isso significa que você tomou as medidas necessárias para garantir um assento na conferência. Significa que você atende aos requisitos de entrada. O mesmo pode ser dito sobre o céu. O fato de seu nome estar escrito lá indica que você pertence e tem a autoridade para se juntar e participar como alguém que colocou sua fé em Jesus. Temos uma herança lá. 1 Pedro 1:3-4 É bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vocês. Quero que você imagine por um momento que seu pai é um rei rico e, um dia, ele vem e lhe diz que está deixando toda a sua fortuna para você. Agora, isso é divertido de imaginar. Aposto que seu coração começaria a bater mais rápido, um sorriso surgiria no seu rosto e você ficaria animado com a antecipação de tudo o que estava prestes a acontecer. A boa notícia é que seu Pai Celestial lhe deu uma herança eterna, que está segura no céu. Isso não é apenas uma noção teológica superficial. O que você receberá na eternidade supera em muito herdar $1 bilhão. Nossa cidadania está lá. Filipenses 3 horas e 20 minutos. Em Filipenses 3 horas e 20 minutos, o apóstolo Paulo diz, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O sentimento expresso na velha canção Este mundo não é meu lar alinha-se com a verdade bíblica.
Segundo a Bíblia, somos como peregrinos e nômades, passando por este reino terrestre. Essa compreensão deve nos impedir de nos apegarmos demais aos interesses mundanos. Considere esta analogia: assim como um embaixador americano no Japão pode ter uma residência temporária lá, mas permanece cidadão dos Estados Unidos, seria traiçoeiro para ele renunciar à sua cidadania. Da mesma forma, viver e agir como se pertencêssemos a este mundo é uma traição moral para os cristãos. Paulo descreve os crentes em 2 Coríntios como embaixadores servindo ao nosso rei enquanto residem em uma terra estrangeira. Somos cidadãos de um reino diferente, o reino celestial. Como cidadãos do céu, temos direito a bênçãos e privilégios simplesmente em virtude de nossa cidadania. Pode ser difícil compreender, mas quando confiamos em Cristo como nosso Salvador, recebemos um passaporte espiritual e o céu se torna nosso verdadeiro lar. Deus espera que vivamos de acordo com isso, representando nossa cidadania celestial em tudo o que fazemos. Recompensas eternas específicas são dadas lá. Você sabia que suas ações nesta vida têm um efeito sobre sua vida eterna? Com estas palavras do Sermão da Montanha, Jesus ofereceu um conselho sábio e um forte desafio: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:19, 21, Nova Versão Internacional. Jesus nos lembra que as coisas deste mundo são temporárias, eventualmente se desgastam, quebram e são descartadas. O carro novo que você tanto deseja só durará alguns anos, o novo smartphone que você está de olho se tornará obsoleto em menos de um ano, e o casaco que você tanto quer será esquecido no fundo do guarda-roupa no próximo outono. Os tesouros que acumulamos no céu, por outro lado, são eternos e nunca se deterioram. Quando você faz investimentos financeiros, está guardando dinheiro para o futuro, o mesmo vale para a sua espiritualidade. Quando você faz investimentos espirituais de seu tempo, talentos e tesouros no reino de Deus e em seus propósitos, está fazendo depósitos no céu que estarão esperando por você quando você chegar lá. O céu é a melhor versão da terra, só que melhor. O mundo em que habitamos atualmente é uma velha terra marcada pelos efeitos do pecado. No entanto, há a promessa de um novo céu e uma nova terra que são tão reais, físicos e tangíveis quanto o nosso mundo atual, mas infinitamente melhores. Nesta nova criação, não haverá vestígios de pecado, doença, poluição ou desastres. Enquanto nosso planeta atual é um presente precioso de Deus, ele carrega as cicatrizes do pecado. Nenhum avanço científico ou ambiental pode restaurá-lo à sua perfeição original. Embora devamos ser diligentes administradores do planeta que Deus nos confiou, nossa esperança final não deve repousar neste mundo. Deus está preparando para nós um novo céu e uma nova terra que supera qualquer coisa que possamos imaginar. O pecado, a morte e a tristeza estão ausentes. Em Apocalipse 21h04, Nova Versão Internacional, está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O céu será maravilhoso porque algumas coisas não estarão lá. Em Apocalipse 21h04, João diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não há lugar nesta terra onde possamos escapar do domínio da morte. A realidade é que todos somos terminais, e a taxa de mortalidade em todas as comunidades é de 100%. Nenhum de nós está isento, e nenhum de nós escapará. Como diz Eclesiastes 8h08, ninguém tem poder sobre o vento para retê-lo, e ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Portanto, a questão não é tanto se, mas quando. A Bíblia nos diz que o Senhor determinou nossos dias, embora o momento exato nos seja desconhecido. Embora não saibamos o número de nossos dias, uma certeza é que a morte nos espera a todos. Se houver qualquer dúvida sobre nosso destino após a morte, eu o encorajo a buscar respostas. Diferente da terra, o céu será vastamente diferente, livre do pecado, da morte e da tristeza.
Imagine um lugar sem cemitérios ou casas funerárias, onde não há necessidade de clínicas de reabilitação ou recuperação. Este é o lugar que Deus está preparando para nós agora. 4 coisas que os anjos fazem no céu. Os anjos no céu servem a Deus. Eles servem a Deus. O salmista nos informa que os anjos servem ao Senhor. Salmo 103:20, bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Ao longo da história, as pessoas repetidamente caíram na armadilha de adorar anjos em vez de Deus. Quando João comete o erro de adorar um anjo, o anjo o corrige. Apocalipse 22:2.8-9, nova versão internacional. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me havia mostrado tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e todos os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Da mesma forma, em Apocalipse 19h10, João ficou tão impressionado que se curvou diante de um anjo para adorá-lo. Da mesma forma, o anjo lembrou a João que apenas Deus deve ser adorado e que ambos estavam no mesmo time, junto com todos os que guardam as palavras deste livro. Nenhum ser criado deve jamais ser adorado. Isso contrasta com Jesus, que recebe a adoração de anjos e de homens. Os anjos também atendem a Deus e realizam missões. O anjo Gabriel, ao entregar boas novas a Zacarias no Novo Testamento, disse que estava na presença de Deus. Lucas 1h19, nova versão internacional. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Zacarias duvidou da eficácia das notícias de Gabriel, e o anjo silenciou sua boca, afirmando sua autoridade. Às vezes, os anjos se recusaram a dizer seus nomes, como a Manoá e sua esposa, mas este anjo prontamente disse, sou Gabriel, que significa a força de Deus ou o poderoso de Deus, insinuando que o Deus que o enviou era capaz de cumprir o que foi dito. Ele é Gabriel, que está na presença de Deus, um atendente imediato ao trono de Deus. Os anjos também aparecem diante de Deus. João 1h06, nova versão internacional. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Isso revela uma cena no céu, invisível para Jó e outros na terra, mas absolutamente real. A história de Jó só pode ser corretamente entendida levando em conta o que aconteceu no céu e tendo uma perspectiva além da terrena. Os anjos também acompanham os crentes ao céu. Segundo a Bíblia, 2 homens muito diferentes foram descritos por Jesus em uma de suas parábolas. Havia um homem rico que vivia apenas para si mesmo e ignorava tanto a Deus quanto aos outros. Este homem rico tinha acesso a tudo de bom na vida. Lázaro, por outro lado, não era apenas pobre, mas também coberto de feridas. Ele ansiava por comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico, mas tudo o que conseguia eram os cães lambendo suas feridas. O contraste entre os 2 homens não poderia ser mais pronunciado. De uma perspectiva puramente terrena, o homem rico era o claro vencedor, mas Jesus estava prestes a dar-lhes uma visão celestial do mundo. Embora os 2 homens tivessem quase nada em comum na vida, ambos enfrentaram um evento que todos os humanos enfrentam, a morte. Após a morte, porém, cada um experimentou uma completa reversão de fortuna. Quando o homem pobre morreu, os anjos o levaram para o lado de Abraão, um termo para o céu. Mas quando o homem rico morreu, ele foi para o Hades sofrer tormento. Muitas pessoas acreditam que não existe vida após a morte, argumentam que, quando as pessoas morrem, simplesmente deixam de existir. Os anjos de Deus são reais, mesmo que não os vejamos ou saibamos que estão lá. Se eles nos protegem agora, não podem também ser confiáveis para nos guiar com segurança ao céu? Claro que sim. Além de acompanhar os crentes ao céu, os anjos realizam o trabalho de Deus. As Escrituras confirmam isso. O Senhor é o Deus de todo consolo e emprega seu exército celestial de anjos para trazer advertências de perigo, notícias de alegria e mensagens de paz.
A Bíblia os chama de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, em Hebreus 1h14. Acreditar que Deus enviará esses consoladores angelicais para nos escoltar deste mundo para o próximo deve trazer grande paz às nossas almas. A Bíblia diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 1:2.7-8, Nova Versão Internacional. Devemos lembrar, no entanto, que embora os anjos de Deus proporcionem conforto e proteção, até mesmo na morte, é Deus quem os envia, e não devemos adorá-los. O exército celestial está à espera enquanto fazemos nossa jornada da terra à glória, e os ataques de Satanás não são páreo para os anjos de Deus. Portanto, não tenha medo, Deus está com você. Ele comprometeu seus anjos a travar guerra nesta batalha dos tempos, e eles vencerão. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 2h15 que, tendo despojado os principados e as potestades, Jesus os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Essa vitória sobre a carne, o mundo e o diabo agora é nossa, e os anjos estão ao nosso lado para nos ajudar e estão preparados para qualquer emergência. Um dos papéis fundamentais dos anjos é adorar a Deus, como revelado por João no livro do Apocalipse. Eles são vistos adorando junto com todas as criaturas celestiais, proclamando a santidade e a glória de Deus dia e noite. No Apocalipse 5:8-13, vemos os anjos e as criaturas vivas ao redor do trono adorando o Cordeiro, cujo sangue redimiu pessoas de todas as nações para Deus. Este é um exemplo poderoso da adoração celestial contínua. Em Apocalipse 4:9-10, os anjos influenciam os anciãos a se unirem em adoração, criando um ciclo maravilhoso de louvor no céu, onde todos encorajam uns aos outros a louvar cada vez mais. Os anjos são líderes na adoração, uma imagem retratada até mesmo nas grandes catedrais, onde são representados oferecendo incenso, simbolizando as orações dos santos. No entanto, é crucial entender que, embora os anjos ministrem em adoração e intercedam por nós, eles não devem ser adorados. A história mostra que as pessoas às vezes caem na armadilha de idolatrar os anjos em vez de Deus. O apóstolo Paulo advertiu contra isso em Colossenses, e o próprio João foi instruído a não adorar um anjo em suas visões. Os anjos são mensageiros e servos de Deus, não objetos de adoração. Eles existem para glorificar a Deus e cumprir seus propósitos no céu e na terra. Assim como os anjos no céu adoram continuamente, sua adoração reflete a glória, o poder e a sabedoria de Deus. Eles testemunham e proclamam a salvação trazida por Deus, inspirando todos os seres criados a se unirem em louvor ao redor do trono celestial. A purificação dos pecados foi completada quando Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele demonstrou sua força tanto na criação quanto na salvação, sendo o líder supremo a quem até os anjos obedecem. Os anjos servem como um exemplo maravilhoso para os cristãos em termos de obediência ao Senhor e louvor ao seu nome. Podemos nos unir à adoração dos anjos e proclamar com o salmista no Salmo 156, tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Em Apocalipse 7h11, vemos todos os anjos de pé ao redor do trono, junto com os anciãos e as 4 criaturas viventes, prostrando-se diante de Deus em adoração. Eles oferecem louvor, glória, sabedoria, graças, honra, poder e força ao nosso Deus para sempre. Isso nos mostra a grandiosidade e a majestade da cena celestial, onde até mesmo os seres mais elevados reconhecem a soberania de Deus. Isaías teve uma visão do trono de Deus, revelando-lhe o Rei dos Reis, que João identificou como o Senhor Jesus Cristo. Isaías, conhecido por sua retidão e coragem profética, experimentou a magnificência e o poder de Deus, capacitando-o a falar com ousadia e autoridade. Da mesma forma, profetas como Ezequiel e Daniel foram conduzidos a visões do trono de Deus, que os inspiraram a proclamar a soberania e o domínio de Deus com reverência e temor. A história de Estevão, o primeiro mártir cristão, também revela sua visão do trono celestial enquanto era apedrejado por sua fé. Mesmo em meio à perseguição, Estevão viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, o que lhe trouxe paz e consolo no momento final de sua vida. Sua experiência mostra como aqueles que creem em Jesus são recebidos na presença de Deus, independentemente das circunstâncias terrenas. João, no livro do Apocalipse,
recebeu visões detalhadas do plano final de Deus e foi levado ao trono celestial para testemunhar as maravilhas do céu. Essas visões, compartilhadas por profetas ao longo da história, oferecem uma imagem vívida e consistente do trono de Deus, inspirando-nos a nos achegarmos a Ele com fé e reverência. Embora nem todos tenham visões divinas do trono de Deus como esses profetas, somos encorajados a nos aproximarmos do trono da graça de Deus com confiança, conforme Hebreus 4:16 nos lembra. O trono de Deus é um lugar de misericórdia, graça e aceitação para todos os que creem em Jesus Cristo.